Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre essa história, envolvendo a venda da SAF do Cruzeiro, qual foi o valor total dessa transação, que história é essa de que poderia ser avaliado hoje em 750 milhões de reais, quem que poderia vir a ser um comprador desse outro percentual do Cruzeiro e por que eu acredito que no final das contas vai acabar tendo a chegada de um novo investidor, seja para o ano que vem, seja para os próximos, vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Vamos chegar aqui em 45 mil inscritos no Cruzeiro News, conto com a ajuda de cada um de vocês. Está assistindo aqui e não é inscrito? Deixe seu like, se inscreva, que com certeza nos ajuda bastante, beleza? Então, vamos falar aqui sobre essa questão do valor de mercado do Cruzeiro hoje, Quanto que está avaliado o Cruzeiro e quanto que foi o preço que o Pedro Lourenço pagou, Então tá aqui, uma matéria lá do Bola VIP e do Nicola, longe dos 600 milhões. Nicola revela valor, que Pedro Lourenço pagou pela SAF do Cruzeiro. Então, os 90% aí do acordo foi por cerca de 250 milhões de reais, com pagamento ao longo de 11 anos, A informação, segundo o jornalista, foi de uma fonte da Associação Cruzeirense, Então, assim, além disso, vai ter uma das propriedades do Pedro Lourenço que vai ser transferido, porém esse imóvel não vai ter um valor de 400 milhões de reais, A tendência é que seja no máximo 100, então 250 milhões em dinheiro, vamos colocar assim, mais esse imóvel avaliado em 350. Mas Gustavo, o Ronaldo nem ia pagar 400 milhões? A questão é, esse seria um investimento ao longo de vários anos, ele só ficou 2 anos à frente do Cruzeiro. E nesse período ele deve ter gastado o quê? De 60 a 90 milhões de reais. Então, no final das contas, foi um negócio muito interessante também para o Ronaldo, que vai ter esse recebimento ao longo de vários anos. Então, vale lembrar também de que fala aqui que poderia ter um desconto das parcelas caso aconteça despesas não informadas pela antiga gestão. Porém, a fonte afirmou que essas possibilidades são bem baixas, porque o Ronaldo deixou tudo bem organizado dentro do Cruzeiro. Então, pelo menos que tem uma fortuna aí de 17, um pouco mais, de 8 bilhões de reais, faturamento aí de 17 bilhões no ano passado. Lembrando que isso aqui não é lucro, Então, de lucro aqui vai ficar o quê? Uns 1 bilhão no máximo? No máximo mesmo, viu? Talvez até menos do que isso, 500 milhões, 600, mas ainda assim tem um valor bem interessante, de patrimônio. E por que muita gente tem falado sobre essa questão de uma venda, de um percentual? Já trouxe outro vídeo aqui recente para vocês no canal, foi justamente sobre essa questão envolvendo o próprio Gustavo Lima, que já teve na Toca da Raposa, e aí muita gente ficou se perguntando, se poderia ter alguma negociação ou algo nesse sentido, até porque o Gustavo Lima está na frente, de vários projetos e empresas aqui no Brasil, e vale destacar, ele tem essa ligação com o Cruzeiro, nunca admitiu se é realmente cruzeirense e tal ou não, ele fala que sim e tal, mas não tem como saber de fato, mas ainda assim tem uma ligação interessante. E nessa época aqui, que ele visitou a Toca da Raposa, foi num jogo no Mineirão, foi justamente por conta de um acordo de um jogador da base que saiu do clube dele, o Paranavaí, para o Cruzeiro, e também de uma empresa que patrocina o Cruzeiro de seguros, que é o Gustavo Lima, tem o Gustavo Lima como um dos sócios. Não ficaria surpreso se no futuro tivesse uma especulação dessa, o Gustavo Lima comprar um percentual do Cruzeiro. Olha, igual eu falei, eu acho que se fosse para vender, quem sabe uns 10%, 15%, e esse valor ser destinado a reforços. Porém, o Pedro Lourenço ele já deixou um dinheiro destinado a reforços, e ele já até falou que esse valor, vamos colocar assim, vai se pagar com o decorrer do tempo. Então, vai colocar uns 400 milhões em reforços, mas vai ser isso. Os próximos movimentos do Cruzeiro no mercado vai andar com as próprias pernas. Então, talvez essa venda fique um pouco mais para frente, justamente como uma forma de realizar um lucro, E o Cruzeiro, quanto mais próximo, tiver dos títulos, brigar por mais competições, vai estar valorizado. Então, vamos colocar, a negociação foi por 350 milhões, se ele vender, por exemplo, 15% do Cruzeiro daqui a um tempo por 200 milhões, 250, já vai estar basicamente recuperando boa parte desse investimento, fora ainda que pode ser, no caso, novos aportes, beleza? Tem também o João Adib, que eu vou falar um pouco mais dele para vocês, que tanto o Gustavo Lima quanto ele tem vários negócios, tem essa ligação com o Cruzeiro. Sinceramente, no médio e longo prazo, nem acho que isso aqui seria tão impossível. É claro, o João, junto com a CIMED, patrocina outros clubes, no futebol brasileiro. O Pedro Lourenço também, tem patrocínio ali nos últimos anos, Mesmo no ano passado, quando ele já tinha 10% do Cruzeiro no Atlético Mineiro, tinha investimentos também de patrocínio no América, no Pouso Alegre, no ano passado no Campeonato Mineiro. E eu acho que é isso, Nesses 3 clubes de Minas Gerais, a CIMED tem um acordo hoje com o Palmeiras, se não estiver enganado, tanto para o time masculino quanto para o time feminino. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu quero destacar esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Libertad, vitória fora de casa pagando 2,48,
Então, R$100 aqui, por exemplo, voltaria R$248, excelente cotação. Tem também os jogos, né, do Brasileirão, ó, na Série A, para o Cruzeiro vencer tanto o Cuiabá, voltando aqui então 2,49, quanto também para vencer o Vasco da Gama em casa, 1,92. Se você acha que o Cruzeiro vai virar uma máquina e sair ganhando de todo mundo, R$100 voltaria 1.186, né? Muito raro acontecer, mas se você quiser começar a apostar, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e ainda pode começar com R$1. Ó. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar lá que já vai estar acesso, né, ao site. R$1 você já pode começar a apostar também. Então, vamos falar aqui sobre essa questão envolvendo o João Adib, que tem, né, essa ligação com o Cruzeiro desde o ano passado e com a atual gestão. Então, mesmo vendendo o controle acionário, ele ainda segue, né, como uma pessoa ativa dentro do Cruzeiro e tudo mais. Esse encontro deles foi lá no dia 27 de agosto, então não tem nem um mês, onde foi então o Alexandre Matos e o Pedro Lourenço que participaram com essa reunião, né, junto ao empresário, que foi justamente para discutir, né, o acordo assinado com o Cruzeiro e a empresa até o final de 2026, né? Então foi um encontro aí que ele foi presenteado com a camisa do Cruzeiro, teve também post nas redes sociais do clube, que essa parceria com a CIMED é interessante, que é muito mais, tanto na camisa, né, mas também nas redes sociais, tem muitos acordos e tal. E o vínculo até o final de 2026 e vai ter investimentos tanto no time masculino quanto também no time feminino do Cruzeiro, e a empresa já acordaram, né, um novo vínculo, ampliando os investimentos com a marca Lavitan, que é a que patrocina a camisa do Cruzeiro, que é uma vitamina, né, que foi lançada pela CIMED, e aí ao invés de colocar CIMED na camisa do Cruzeiro, tem essa marca, né, da Lavitan e tudo mais. Então esse foi o intuito justamente dessa reunião. É claro, se eles conversarem sobre algum possível acordo e tudo mais no futuro, eu já não sei, mas eu não ficaria surpreso de ter alguma venda, ainda mais, independente se o Cruzeiro estiver bem ou mal. Eu acho difícil ficar mal com a gestão do Pedro Lourenço. O cara tem muito dinheiro e tem capacidade excelente, né, de administração, mas a venda no geral sempre acontece, mesmo com clubes bem financeiramente, e acontece com outras ligas onde a questão da SAF já está bem organizada, né? Então, na MLS, por exemplo, é muito comum os donos venderem um percentual, 10, 15%, mas continuar ainda sendo acionista, justamente para não perder, né, o percentual e recuperar uma parte do investimento. De acordo aqui com as informações, o João Adib tem uma fortuna hoje de 4,7 bilhões de reais, que eu acho que deve ser até mais, viu? A CIMED cresceu bastante e não ficaria surpreso se nos próximos anos tivesse um IPO, uma entrada na Bolsa de Valores, tanto do Pedro Lourenço quanto do João Adib, tá? Não sei quais são os planos do Pedro, tá aí com a idade mais alta, né? Mas ainda assim é bem novo, vai ter uns 20 anos aí tranquilo na frente do Cruzeiro e dos supermercados BH. Então, eu sinceramente nem ficaria surpreso, né, de ver cada vez mais o João Adib, o Pedro Lourenço e o próprio Gustavo Lima cada vez mais ricos, né? E aí, quem sabe, se tiver um investimento maior no Cruzeiro. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Tem essa outra matéria aqui que eu acabei nem falando sobre, mas era justamente sobre essa reunião, né, que já era marcada sobre grandes expectativas, justamente com o João Adib. Muita gente ficou na curiosidade, né, o que ia acontecer, se era em relação à renovação de parceria, se poderia ter alguma coisa a ver com essa história de SAF, mas igual eu falei, não tem nada nesse momento, mas não ficaria nada surpreso se tivesse, justamente para ter uma venda de um percentual. E deixa a sua opinião também, o que você achou desse negócio, avaliado então em 350 milhões de reais, levando em consideração aquilo que o Ronaldo tirou do próprio bolso dele para colocar no Cruzeiro, que querendo ou não foi um acordo justo, o Ronaldo mereceu. Ninguém, gente, queria assumir o Cruzeiro naquela época não, viu? Não é à toa que foi o Ronaldo que comprou o Cruzeiro e não, por exemplo, um outro investidor com mais condição financeira. Então acho que foi justo sim, tanto o valor pago. Vale lembrar também que já teve os 100 milhões do próprio Pedro Lourenço, não sei se já foi 100 milhões à vista ou se era também parcelado, se isso iria para o Cruzeiro, se iria para o bolso do Ronaldo, não sei. Só sei que teve investimentos no CT e eu já trouxe um vídeo aqui falando somente sobre esse valor, na época ainda da compra do Pedro Lourenço, que ele investiu, né, no centro de treinamentos do Cruzeiro. Vou deixar aqui na tela final para vocês, ou só você voltar aqui, ó, mais de 6 milhões do próprio Pedro Lourenço que foram para investimentos no CT. E outras sugestões de vídeos está aqui embaixo. Valeu!